Olá, pessoal, bom dia. Sejam muito bem-vindos à nossa Masterclass Desvendando Carreira em Auditoria de Segurança de Alimentos, onde nós vamos discutir hoje a importância da segurança dos alimentos e as principais normas da ISO 22001, FSC 22001 na versão 6, e além do mais também, né, descobrir o papel e a importância do auditor líder, os requisitos para ter uma certificação e como esse reconhecimento pode aí melhorar e impulsionar a trajetória de vocês. Tá? Bom, vocês já viram pelo vídeo, né? O Bureau Veritas é uma empresa que aí faz parte em muitos itens do nosso dia a dia, né? Em muitas atividades, né? Nós somos uma empresa que contribui aí para transformar positivamente o mundo em que vivemos. Temos sempre o foco, né, em auxiliar nossos clientes, tanto na gestão de risco, né, qualidade, segurança, saúde, um grande foco em sustentabilidade e sempre estar ao lado dos nossos clientes para trazer os melhores benefícios aí para a nossa sociedade. Tá? Os nossos valores, né, a gente tem aí quatro grandes valores, né, que é a confiança, ambição e humildade, responsabilidade, abertura e inclusão, e os nossos absolutos, né, que são inegociáveis, todos esses valores que compõem também a ética, a segurança e o controle financeiro. Todos esses valores refletem aí o nosso dia a dia, nas nossas atividades, no nosso dia a dia, dentro do Bureau Veritas, com os nossos clientes também. Me apresentar um pouco aqui. Sou o Hugo, atualmente sou gerente de operações da parte de educação corporativa e treinamento. Trabalho no Bureau Veritas desde 2010. Trabalhei muito na área de certificação de sistema de gestão, sendo auditor de SGI, com as normas 9, 14, 45, alguns protocolos especiais. Então, tenho aí mais de 20 anos de experiência, na indústria, tá? Vou passar a palavra para Isabel, mas antes eu queria trazer alguns recados aí para o pessoal, né? Pessoal, durante aí a apresentação, né, se vocês tiverem aí, fiquem à vontade de fazerem perguntas, mas por gentileza aí tem um terceiro botão no rodapé de vocês, né, que é um botão chamado Q&A, Q&A, né? Então entrem lá, façam as perguntas que aí algumas perguntas nós vamos trazer aí para o final, para a Isabel poder tirar a dúvida de vocês, né? Obviamente, a gente, dependendo da quantidade de perguntas, não conseguimos responder todas, né? Mas vamos aí fazer o possível para responder o máximo de perguntas. Lembrar também que todos vocês receberão um certificado, né, nos e-mails aí de vocês nos próximos dias. Então, assim que finalizar, o pessoal aí da área de marketing vai processar aí os certificados e vai enviar para vocês nos próximos dias, tá? É, lembrar aqui também, então, dados os recados, vou apresentar aqui a Isabel Brito, é a nossa profissional, nossa instrutora, também instrutora de diversos cursos aí na área de alimentos e também a nossa instrutora do nosso curso de auditor líder. Isabel, por favor, faça a sua apresentação e fique à vontade. Bom dia, pessoal. Obrigado, Hugo, pela introdução. Sejam todos bem-vindos ao nosso evento de hoje. Como o Hugo me apresentou, sou Isabel Brito, engenheira de alimentos, auditora líder no FSC 22000. Atuo com foco em consultorias técnicas, auditorias, treinamentos de gestão, interpretação voltada à segurança dos alimentos. Tenho uma atuação de 15 anos no mercado, na área de segurança dos alimentos. Comecei minha carreira trabalhando com auditorias internas, auditoria de segunda parte em fornecedores. Hoje realizo tanto auditorias de primeira, segunda e terceira parte. Então, meu enorme prazer estar aqui com vocês, compartilhar esses insights valiosos sobre essa carreira tão promissora e necessária que são os auditores em segurança dos alimentos. Antes da gente começar o nosso bate-papo, pode passar, Hugo? Apresentar para vocês a pauta do nosso evento. Então, hoje, nossa jornada, vamos passar por quatro pontos importantes, falar um pouquinho sobre a importância da segurança dos alimentos, as normas do sistema de gestão relacionado à segurança dos alimentos. Hoje, o foco aqui é falarmos sobre a ISO 22000 e o FSC 22000. Vamos falar também sobre o papel do auditor líder, como que anda o mercado relacionado a essa classe, né, essa carreira de auditor. E vamos falar também aí das grades e oportunidades que a BV oferece relacionados a esses cursos
tanto para auditor líder e auditor interno. Então, antes de começarmos a nossa jornada, tem uma enquete para vocês responderem, acho que já apareceu aí para vocês, para a gente entender um pouquinho, né, quem é o público, quem está aqui ouvindo hoje. Então, onde que vocês estão na carreira de vocês, quando a gente pensa em segurança dos alimentos? Então, vamos dar uns 30 segundinhos aqui para vocês responderem. Se você já está começando a explorar o tema, se vocês já atuam na carreira de segurança dos alimentos, se já são auditores. Eu vou dar um tempinho aqui para vocês responderem. Carol, já temos as respostas? Isso, legal. Então, aqui, bacana, temos aqui um público bem diversificado, né? Então, acho que isso é bem interessante. Então, é ótimo a gente saber que temos aqui diversas pessoas, uns já iniciando, outros já estão aí na carreira de segurança dos alimentos. Isso acaba demonstrando também, né, como que essa área está em expansão e como que a troca aí da experiência em diferentes níveis pode ser enriquecedora, tá? Então, espero que todos vocês aproveitem o conteúdo. Como o Hugo falou, as perguntas vamos estar respondendo aí ao final da nossa jornada. Para iniciarmos o nosso tema, eu vou passar aqui uma visão geral sobre segurança dos alimentos. Não tem como a gente falar em auditorias e segurança dos alimentos sem lembrar o primordial, né? Então, relembrando que quando a gente fala em segurança dos alimentos, seria todas aquelas adoções de práticas para o controle de agentes nocivos, evitando ali contaminação nos alimentos e controlando a introdução de perigos que podem levar risco à saúde do consumidor, né? Então, todas essas ações aí que vão controlar, que vão prevenir esses perigos, que vão garantir alimento seguro, né? Esse alimento ali com ausência de perigos, está relacionado à segurança dos alimentos. É importante a gente lembrar também que a introdução desses perigos nos alimentos, eles podem acontecer em qualquer estágio da cadeia produtiva, então, desde o campo até a mesa do consumidor. Então, com isso, é papel ali, é o esforços de todos os agentes da cadeia, combinar esses esforços, essas práticas, para o fortalecimento e para o fornecimento de alimentos seguros. Então, aqui a gente trouxe alguns dados impactantes, né? O pessoal pergunta, mas por que que é tão crítico a questão do alimento seguro, né? Então, temos aí dados que demonstram que a questão de segurança dos alimentos é séria. Então, a Organização Mundial da Saúde, ela estima que anualmente mais de 600 mil casos de doenças relacionadas a alimentos acontecem no mundo. Então, se a gente for verificar as estatísticas, uma a cada 10 pessoas acaba adoecendo anualmente por doenças relacionadas a alimentos, né, a contaminação de alimentos. Isso acaba sendo um fator bem crítico, né? Então, toda adoção dessas práticas auxilia na redução desses números, até porque muitas vezes essas doenças podem até levar as pessoas a óbito. Por outro lado, também temos a questão das empresas, né? Então, as empresas que não adotam as práticas ou que contêm falhas aí relacionadas à segurança dos alimentos, pode ter consequências devastadoras. Então, a gente pensando ali em questão de recolhimentos, então há prejuízos de milhões por ano relacionado a tanto desperdício também, a questão de multas, relacionada à questão de recolhimento de alimentos não seguros, a questão da perda da confiança ali para a empresa, dos consumidores, e muitas vezes também até o fechamento de fábricas, de organizações, por casos dos escândalos aí de contaminação, né? Bem diariamente a gente vê na mídia casos de recolhimento de produtos aí associados à segurança dos alimentos. Então, portanto, a segurança dos alimentos ela acaba não sendo só uma exigência regulatória, mas ela acaba sendo um pilar estratégico, né? Então, para a questão da sustentabilidade, da reputação de qualquer empresa alimentícia. Pode passar, Hugo. Aqui, né,
voltando a essa questão desses dados críticos, a gente tem um gráfico aqui que representa os últimos recolhimentos aí associados ao ano passado, então a Anvisa publicou esses dados, e a gente consegue ver um panorama geral, né, que demonstra aí os principais tipos de alimentos recolhidos e esses perigos associados a esses alimentos. Então, aqui, de uma maneira geral, a gente tem as categorias dos suplementos alimentares, eles têm sido alvos aí de frequentes de recolhimentos, principalmente por conterem substâncias não autorizadas, índice de fraude ou até mesmo ausência de registro, né? Então, quando a gente pensa em segurança dos alimentos, que abordam ali tantas as questões das empresas seguirem regulamentos técnicos, seguirem a questão de rastreabilidade, a gente acaba vendo falhas dentro desse contexto. Temos aqui também os alimentos de origem animal, então aqui a segunda categoria com maior índice de recolhimento, né, associado ali na Anvisa. Esses produtos, por serem produtos perecíveis, né, então como carne, queijos, ovos, eles estão frequentemente associados, relacionados a perigos microbiológicos, então ali micro-organismos patogênicos, listéria, salmonela, estafilococos. Então esses perigos eles são invisíveis ao consumidor, mas a gente sabe que a maior parte dessas doenças transmitidas por alimentos são associadas a esse tipo de contaminação, né? Então, para essas empresas, as práticas aí rígidas nos controles de processo, temperatura, higiene, a questão de boas práticas de fabricação, acaba sendo essencial para evitar a ocorrência desses tipos de perigo. E por fim, aqui também temos a classe dos outros alimentos, que vai englobar os alimentos industrializados, processados, snacks, bebidas e outras categorias, que aparecem também aqui bastante índice aqui, bastante dados, né, de alimentos aí recolhidos por contaminação química, por micro-organismo e até mesmo por uso de ingredientes não permitidos. Então, muitas vezes isso está associado ali a falhas de processo, formulação e falhas também relacionadas à segurança dos alimentos, né? Até muitas questões aqui relacionadas também a adulterações. Então, esse gráfico aqui, de maneira geral, ele acaba reforçando o que falamos ali no início, relacionado à segurança dos alimentos, que ela precisa ser tratada, né, como uma abordagem sistêmica, porque os riscos estão presentes em toda a fase da cadeia, e qualquer erro ali pode gerar um recolhimento, pode gerar ali alguma questão que vai afetar, primeiramente, a indústria e também, consequentemente, o consumidor, né? Então, segurança dos alimentos, ele acaba se tornando realmente ali uma questão de saúde pública e as empresas precisam aplicar dentro do seu dia a dia, dentro dos seus processos, as práticas para evitar que esse tipo de situação venha a acontecer. Então, enfim, vivemos aí hoje num mundo com muita velocidade, nas transformações, né? Vários produtos novos sendo inseridos no mercado, os processos, a gente pode identificar também aí a forte internacionalização do comércio, o que acaba aí acarretando e levando também um aumento significativo desses riscos associados a alimentos, né? Então, hoje, qualquer indústria de alimentos é impossível sobreviver, né, dentro desse ramo sem tratar o assunto segurança como primordial. Tá? Diante desse cenário, surgem-se várias normas que ajudam as empresas a garantir o alimento seguro de forma sistêmica, estruturada. Aqui o nosso foco será falar um pouco aí sobre as normas ISO 22000 e o FSC, que são normas que orientam as empresas na introdução ali de requisitos, na implementação de controles que vão auxiliar, né, a ausência ou a redução desses perigos e garantir um alimento seguro. Essas normas elas podem ser aplicadas ao longo das cadeias, né? Não só a indústria que processa, mas ali desde o campo, distribuição, transporte. Então, esses requisitos eles acabam auxiliando as empresas nessas implementações e garantindo ao consumidor também um alimento seguro, um alimento que ele possa consumir sem ter nenhum tipo de agravo à sua saúde. Dentro desse cenário, o FSC 22000 ele vem se consolidando, né, o esquema como uma das principais esquemas de certificações reconhecidos mundialmente. Então, hoje a gente já tem dados que, a nível mundial, já temos mais de 37 mil empresas certificadas no FSC 22000,
Dentro desse número, 10% está aqui na América Latina. Então, no Brasil, dados de recentes aí de maio, né, do ano, maio desse ano, demonstra mais de 800 empresas, né, 824 empresas certificadas no FSC 22000. Então, é uma das normas de segurança dos alimentos mais reconhecidas e mais procurada pelas indústrias de alimentos atual aqui no Brasil. E essas normas vão garantindo aí a implementação ao longo da cadeia e, consequentemente, a adoção de alimentos seguros. Pode passar, Hugo. Aqui a gente trouxe só a título de explicação mesmo, é uma dúvida que muitas pessoas têm, qual que é a diferença entre a ISO 22000 e o FSC 22000? Então, ambas as normas são reconhecidas internacionalmente. O objetivo ali da ISO 22000 é abordar a questão do sistema de segurança dos alimentos, né? Então, a implementação não só ali da questão da segurança em si dos alimentos, mas aborda toda a questão de gestão, né? Então, ela é uma norma da família ISO. E o FSC 22000, além de abordar a questão do sistema de gestão, ele também tem todas as questões ali relacionadas aos programas de pré-requisito de uma forma, de uma abordagem um pouco mais ampla, tá? Então, por isso ali o FSC ele acaba sendo uma das certificações mundiais reconhecidas pelo GFSI. A ISO 22000, apesar dela ser uma norma também que as empresas conseguem ter a certificação por si só, a diferença é que ela não é reconhecida pelo GFSI, né, que seria ali a Iniciativa Global de Segurança dos Alimentos, fundada no final dos anos 90, que é uma instituição sem fins lucrativos, que ela é composta ali, né, tem dentro dos seus membros os maiores produtores e distribuidores de alimentos mundiais, e a organização, né, o GFSA, ele tem como objetivo garantir ali a qualidade e segurança dos alimentos em todo o mundo, aumentando dessa forma a questão de promovendo a confiança do consumidor e fazendo a harmonização dos padrões de segurança dos alimentos. Então, desde a sua fundação, a instituição separou algumas normas, né, reconhecidas internacionalmente, onde as empresas que possuem essas normas acabam tendo aí o reconhecimento, certificação internacional. Então, o FSC, por ele abordar a questão segurança dos alimentos, né, da parte de gestão ali, que ele acaba englobando a ISO, mais os programas de pré-requisito, é uma das normas que são aceitas por essa iniciativa. Pode passar. Então, a gente sempre fala, né, que a ISO ela acaba sendo a base do esquema do FSC, e o FSC ele vai trazer ali uma robustez exigida pelo GFSI, né? Então, se a gente for pegar o esquema do FSC, a gente fala esquema, não fala norma, até porque é um composto de normas, né? Então, para uma empresa ela ser certificada no FSC, o esquema ali vai ser composto pela ISO 22000. Então, a ISO 22000 ela vai trabalhar toda a parte do sistema de gestão da empresa relacionada à segurança dos alimentos. A empresa precisa agregar também alguma norma ali, algum programa de pré-requisito, né, reconhecido, dependendo da sua categoria, que normalmente vai estar relacionado a uma ISO TS da categoria, que vai tratar ali toda a parte de programas de pré-requisito. Então, quando a gente pensa ali, até dentro da PPCC, dentro do Sistema de Gestão de Segurança dos Alimentos, a gente sabe que os programas de pré-requisitos são essenciais, né? São a base ali da pirâmide, que acaba sustentando todas as demais ações, todos os demais requisitos relacionados à segurança dos alimentos. E também os requisitos adicionais. Muitos deles vão estar complementando algum requisito da ISO 22000 ou do programa de pré-requisito, e esses requisitos adicionais também ali, muitos deles vão estar de acordo com o de FSA, e algumas questões de benchmark que o esquema ali vai acabar trazendo, né? Então, com essa junção de normas, com essa junção de requisitos, é composto o FSC 22000. Então, desde 2010, quando foi lançada a versão 1 do esquema. O objetivo dele é promover ali a segurança dos alimentos, então uma empresa ela consegue, a partir desses requisitos, promover não só o seu sistema de gestão, mas também ali o fornecimento, né, garantindo ali toda a sua cadeia, a produção de alimentos seguros. O FSC está na versão 6
né? Então, desde abril desse ano, entrou em vigor a versão 6. As empresas aí tiveram um ano, né, o abril do ano passado até abril desse ano, para poder fazer a migração ali da versão anterior, que era 5.1, para a versão 6. Então, hoje, todas as empresas que são certificadas já estão na versão 6, que é a versão atual do esquema. Essa versão 6, ela trouxe vários ganhos para as empresas, né? Foi uma das atualizações aí mais impactantes que a gente teve dentro do esquema. Então, aqui a gente separou alguns pontos principais, alguns ganhos que as empresas tiveram com essa atualização da versão 6. O primeiro ganho a gente pode falar aí a questão do esquema hoje focar na questão cultura, qualidade e segurança dos alimentos. Então, dentre dos 5 requisitos novos que o esquema trouxe na versão 6, um dos requisitos é a abordagem relacionada à cultura e segurança dos alimentos. Então, a alta direção ela precisa promover, né, implementar ali programas direcionados à questão de cultura de segurança dos alimentos, engajando as pessoas, engajando os colaboradores. Outro ponto seria a atualização de alguns requisitos que ficaram mais robustos. Então, quando a gente pega os requisitos adicionais relacionados à parte de alergênicos, por exemplo, foi remodulado esse requisito. Então, hoje o esquema ele acaba pedindo ali uma avaliação mais ampla relacionada aos riscos, né, para garantir realmente as validações das medidas de controles relacionadas que a empresa tem ali no seu processo relacionado ao controle de alergênico. A questão mais detalhada dos processos de verificações, especificações dessas medidas de mitigação, a fim de evitar contaminação cruzada por esses tipos de perigos, né, associados aos alergênicos, e a inclusão também adicionais ali da questão do rótulo, então quando a empresa ela declara ou contém ou pode conter, então todas as medidas também de validação para a empresa conseguir sustentar essas questões. Outro ponto aqui foram os requisitos reescritos, né, então ficaram ali de forma mais clara, que são os requisitos relacionados a transporte e armazenamento de alimentos. Então, também ali os requisitos, quando a gente fala em transporte de produtos a granéis, né, caminhões tanques, então também é um requisito ali que ele foi remodulado, onde a empresa precisa garantir todo o processo de validação, de limpeza desses caminhões, a questão de evitar a contaminação cruzada desses produtos, tanto matéria-prima recebida a granel ou produto final, né, que é expedido ali dentro desse sistema. Alguns requisitos também relacionados à parte de sustentabilidade. Então, dentro dessa versão 6, o esquema ele acabou trazendo alguns pontos alinhados à questão ambiental, social e governança, né? Então, temos ali um alinhamento com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, então tem um requisito específico para a parte de perdas e desperdício de alimentos. Então, hoje a organização que é certificada dentro do FSC, ela precisa adotar práticas, adotar políticas relacionadas quanto que a empresa pode contribuir, né, para a redução de perdas e desperdício de alimento, às vezes não só dentro do seu processo produtivo, mas quanto que ela contribui ali dentro da cadeia para a redução desses números e dessa forma auxiliar esses objetivos sustentáveis. A questão também da parte de controle de qualidade. Então, hoje o esquema ele vai trazer também dentro dos seus requisitos adicionais a exigência da empresa trabalhar políticas, objetivos relacionados não somente à segurança dos alimentos, mas também à qualidade dos seus produtos, né? Então, a empresa ela precisa implementar, além de políticas relacionadas à segurança, a questão qualidade. Então, desde a questão da validação dos seus padrões ali, dos seus parâmetros de qualidade, vai envolver também a questão quantitativa, né, de peso líquido. Então, ali também foi um grande ganho para o esquema. Então, hoje as empresas além de associar os seus processos ali, os controles relacionados à segurança, elas também ampliam esses controles para a parte de qualidade, né? Então, foi um outro ganho ali que o esquema teve com essa versão 6. E fora vários outros aspectos de melhoria contínua ali, de alguns outros requisitos que foram reescritos ou que foram complementados, que acaba também gerando ali para as empresas melhoria dentro dos seus processos e contribuindo também ali para a adoção dessas práticas.
e sustentação da melhoria contínua e da segurança dos alimentos. Pode passar. Então, dentro desse papel, dentro desse cenário, segurança dos alimentos, né, certificações relacionadas à segurança dos alimentos, vem o papel importante dos auditores. Então, quem que vai garantir, né, que todos esses requisitos estão sendo abordados, estão sendo implementados ao longo da cadeia produtiva? Acaba se tornando importante aí a avaliação de desempenho dessas empresas e o processo de auditoria ele acaba contribuindo para que essa avaliação aconteça e dentro dessas auditorias ali o papel do auditor também acaba se tornando essencial porque é ele que vai contribuir, vai verificar essas conformidades com os requisitos e muitas vezes também contribuir ali para o desenvolvimento e para a melhoria contínua das empresas. Então, se formos pegar ali a questão de definição de processo de auditoria, né? Então, a gente só relembrando, então, auditoria é todo o processo sistemático, documentado, que visa a busca por evidências, né, objetivas relacionadas aos critérios estabelecidos. Então, aqui no nosso caso, falando em segurança dos alimentos, as auditorias em segurança dos alimentos, elas visam buscar, né, identificar como que a empresa vem, como que as empresas, as organizações, elas vêm desempenhando esse papel, como que elas vêm aplicando esses requisitos e, por fim, garantindo a segurança dos alimentos, né, que é o primordial ali dentro do seu processo, dentro do seu sistema de gestão. Então, essas auditorias, elas visam esse objetivo, né, identificar ali o nível de aderência das organizações a esses critérios estabelecidos, então aqui no nosso caso, o FSC, né, os requisitos ali, tanto normativos como os requisitos legais, e o auditor, ele precisa desempenhar esse papel, ele precisa estar preparado para conseguir desempenhar esse papel ali ao longo do processo. Então, muitas perguntas que o pessoal acaba fazendo, o que que faz um auditor, né? Qual que é o papel de um auditor, né? Como que é a carreira ali de um auditor? Então, o auditor, ele vai avaliar esses processos das empresas, ele vai verificar as conformidades com as normas, com os padrões ali que foram estabelecidos, e a partir do seu parecer técnico, ele vai acabar contribuindo também, orientando ali para melhorias dentro do processo. Então, o auditor, ele vai avaliar o processo das empresas, né? Então, ele pode analisar de forma detalhada todas as atividades do processo da organização. Ele verifica se tudo está de acordo com os padrões exigidos, né? Seja ali uma questão normativa ou uma questão legal. Ele conduz a empresa à direção do desenvolvimento da melhoria contínua, até porque todo o processo de auditoria ela visa essa melhoria contínua dentro dos processos da organização. O auditor também ele verifica a conformidade em normas e procedimentos. Então, relembrando que qualquer objetivo, o objetivo principal da auditoria é a busca por conformidades, né? Então, o auditor, quando ele está realizando ali o processo de auditoria, ele verifica essa conformidade ali de acordo com os critérios, né, que são estabelecidos, com as normas e procedimentos. Então, ele vai garantir, através desse processo, que os processos estão alinhados de acordo com as normas, com os requisitos aplicáveis. Ele vai avaliar se os dados e as práticas da empresa são coerentes a esses critérios, né, estabelecidos ali nas normas auditadas. E, consequentemente, se esses critérios não forem estabelecidos ou se eles não estiverem implementados da forma que as normas exigem, consequentemente, a empresa ela vai ter não conformidades, né? Então, outro papel do auditor é identificar essas não conformidades, né? Então, relembrando ali, não conformidade ou não atendimento a um requisito. Então, ele vai apontar essas não conformidades, esses desvios dos processos, de forma a tentar conciliar, né? Tentar identificar, através daquela evidência ou a falta daquela evidência ali que está estabelecida, o desvio e o quanto aquele desvio, né, ele pode impactar ou não também ali dentro do processo da empresa, né, em fornecer os produtos seguros. Outra função do auditor seria a questão da parte da emissão de parecer técnicos, né, ou seja, através de todo esse processo, identificação do atendimento ou não atendimento a esses critérios,
o auditor ele acaba emitindo esse parecer técnico. Então, caso tudo esteja conforme, ele vai emitir ali os seus relatórios, ou caso não esteja conforme, esteja encontrado algum desvio, ele vai relatar essa não conformidade. Então, dependendo ali do tipo de auditoria, ele pode até recomendar para uma certificação, né, quando a gente pensa em auditorias ali de terceira parte, e atuação ali conforme a norma auditada, né? Então, aqui no nosso caso, em segurança dos alimentos, pensando no FSC, seria identificar, né, qual o nível de atendimento ali que a empresa está aderindo ou que ela está atendendo seus processos de acordo ali com os critérios estabelecidos dentro do esquema do FSC. Então, a gente fala que um bom auditor precisa mais do que conhecimentos técnicos, né? Ele precisa de comunicação, a gente vai ver daqui a pouco a questão de formação, ele precisa identificar, né, dentro daquele cenário, principalmente a questão se a empresa está conseguindo atender os critérios e o fornecimento ali dos alimentos seguros para o próximo elo da cadeia. Pode passar. Aqui uma outra pergunta também, que às vezes a gente recebe bastante, é a diferença, né? Qual que é a diferença entre auditor interno e auditor líder? Então, o auditor interno, o auditor líder, também vai estar relacionado ao tipo de auditoria. Então, o auditor interno, ele vai atuar dentro da própria empresa, né, dentro da própria organização. Ele vai ser responsável pelos processos de auditoria interna, ou também ele pode ser responsável pelas auditorias em fornecedores, que são as auditorias de segunda parte, a mando da empresa, né, a mando ali da organização. Normalmente, o auditor interno ele vai ter o foco ali em verificar, né, o desempenho do sistema de gestão da empresa internamente. O curso ali para a formação de um auditor interno vai ser um curso com uma carga horária um pouco menor e não exige credenciamentos, né, dependendo ali do tipo de auditoria. O auditor líder, ele já vai conseguir realizar auditorias tanto de primeira, segunda e terceira parte, ou seja, ele vai conseguir realizar auditorias tanto dentro da organização, ou às vezes em multisites, ou também atuar ali em organismo de certificação, né? Então, ele já vai ter ali uma formação um pouco mais estendida em termos de experiência, em termos de treinamentos complementares, e ele vai conseguir também ali estar, às vezes, associado a um organismo de certificação para a realização dessas auditorias, tá? Muitas vezes o auditor ele começa como auditor interno, né? Falo muitas vezes, quase sempre. Eu mesmo iniciei minha carreira como auditor interno, trabalhava dentro da indústria, fazendo auditorias internamente, identificando ali os processos, né? Avaliando o desempenho dos processos internos. Depois comecei a fazer auditoria de segunda parte em fornecedores. E conforme os auditores vão se especializando, vão criando experiência, e englobando ali outros treinamentos, a tendência é ele se tornar ali um auditor líder, dependendo ali da norma de qual interesse a pessoa tem. Pode passar. Aqui a gente buscou fazer uma trilha, né, para se tornar um auditor líder. Outra pergunta também que a gente recebe bastante, né, qual que é o caminho a ser traçado aí, a ser trilhado para aquelas pessoas que querem se tornar auditor líder. Muitos, como eu já mencionei, muitos se iniciam como os auditores internos e tem a questão da parte das formações, né? Quando a gente pensa em formação acadêmica, na parte de graduação, algumas normas permitem fazer um caminho aí um pouco diferente relacionado à formação de base. O FSC ele já exige que a formação de base seja uma formação relacionada a alimentos, né? Então, engenheiro de alimentos, um curso de nutrição, veterinário, seriam alguns cursos que vão abordar a questão de segurança dos alimentos ali dentro do seu conteúdo. Ou também, se a pessoa não tem uma formação de base voltada para alimento, ela pode buscar essa especialização, né? Eu vejo muitos auditores, líderes que têm formação inicial ali, graduação em administração, por exemplo, administração de empresa, e depois vão fazendo pós-graduação, especialização na área de alimentos ou na área de segurança dos alimentos, né? Então, claro, quem já tem ali a formação na área de alimentos acaba sendo ali um ponto mais positivo, né? Mas aquelas pessoas que também ainda não têm essa formação, ela consegue agregar outros cursos, né? Graduação, pós-graduação, para atingir essa formação acadêmica.
Também tem a questão da experiência na prática, né? Essa experiência na prática seria as pessoas terem ali trabalhado em indústria de alimentos ou nos processos ali dentro da cadeia, né? Então, quando a gente pega do FSC, a exigência de experiência na prática ali dentro da indústria de alimentos seria no mínimo de 2 anos, né? Então, que a pessoa tenha ali trabalhado no mínimo 2 anos, tempo integral, com papel ativos em funções relacionadas à garantia da qualidade e segurança dos alimentos. Então, essa experiência na prática também ela auxilia bastante nesses processos de auditoria, porque dentro do processo de auditoria tem todas as questões de requisitos ali normativos, mas também tem as questões mais técnicas, né? Então, por exemplo, a PPCC. Então, a pessoa ela precisa ter essa formação, ter essa experiência, principalmente ali dentro daquele processo que ela está auditando, para que ela consiga também, né, identificar essas conformidades e o processo ali de melhoria contínua aconteça. Tem a questão também, ali, depois desses 2 anos de experiência, a questão dos cursos complementares, né? Então, para o FSC, vai ser exigido alguns cursos complementares, daqui a pouco a gente vai falar da parte de auditor líder, mas cursos relacionados à PPCC, então, no mínimo 16 horas em cursos de APPCC, a questão de cursos relacionados à defesa dos alimentos, né, Food Defend, a questão de cursos relacionados à parte de fraude em alimentos. Então, são todas formações complementares também que a pessoa precisa ter, né, conhecimentos aí que vão ser necessários para ela conseguir auditar os processos ali dentro das organizações. Tem pessoas que, antes de ir para o curso de auditor líder, né, curso ali de 40 horas, se especializa primeiro em auditoria interna, né, um curso com uma carga horária ali menor, 24 horas. Daí, dentro desse curso também, ela começa já a adquirir os conhecimentos relacionados aos requisitos da norma e aos requisitos específicos e legais. Aí depois tem o curso de auditor líder, né, para aqueles que querem continuar traçando o caminho, né, quer fazer auditorias também de terceira parte, que daí já vai ser um curso ali de 40 horas, onde vai englobar também normas da ISO relacionadas ao organismo de certificação, né, ISO 17021, a 22003, e também ali, caso a pessoa queira fazer cadastros também ali em organismo, né, quer atuar em organismo de certificação, ela consegue também ali traçar a questão de experiência, auditorias de acompanhamento, daí também tem algumas questões, né, dentro para ser auditor líder do FSC, que são exigidas, né? Por exemplo, a questão de no mínimo ali ter 10 horas de auditorias dentro do esquema, né? Então, essas auditorias de acompanhamento acaba servindo também como experiência ali para essas pessoas que querem traçar e trilhar aí esse caminho para serem auditor líder dentro do sistema de gestão de segurança dos alimentos. Pode passar. Fora essa questão de competências técnicas, né, que são todas essa parte de formação, dos cursos de interpretação de normas, cursos de auditoria, tem também a questão de competências pessoais e profissionais, né? Então, normalmente ali para se ser um auditor, tem algumas competências que são necessárias, né, algumas questões de comportamento que normalmente eles vão auxiliar dentro dos processos de auditoria. Então, a gente pode trazer aqui como exemplo questões da ética. Então, um auditor ele precisa trabalhar com ética em primeiro lugar, né, que seria aquele compromisso com a confidencialidade das informações que ele vai estar adquirindo ali durante os processos de auditoria. A questão de pontualidade, então, o cumprimento dos prazos, entregas, né, cronogramas, relatórios, o auditor precisa cumprir ali e entregar. A questão de ser atento a detalhes, acho que é um ponto importante também, né? Então, a gente sempre fala, o auditor ele tem que ter aquela capacidade de observar, de avaliar as informações, né? De entender a questão de avaliação com base em risco, isso é muito importante também, dependendo ali do processo que está sendo auditado. A questão da comunicação é um ponto essencial também, né, quando a gente pensa em comportamento pessoal. Então, o auditor ele tem que ter essa habilidade de saber fazer perguntas, saber fazer entrevista, conversar, né, entre a questão da empatia. Então, o processo de auditoria, muitas vezes,
dependendo da situação, não é um processo, a realização em si. A gente sabe que muitas pessoas não gostam de passar por auditoria, tem a questão de você auditar as pessoas, às vezes elas não se sentirem confortáveis ou estarem nervosas. Então, o auditor ele precisa ter essa questão da empatia para ele conseguir entender, né, o nível ali de aderência dos processos, saber se comunicar, entrevistar essas pessoas. A questão também da integridade, acho que o auditor ele tem que ser íntegro, então, quando a gente pensa nos processos de auditoria, né, o ponto principal aí é a questão da integridade. Então, o auditor ele não pode ser vendido, né, porque a gente sempre fala, então o auditor ele tem que ter ali totalmente um comportamento independente, né, seja ali uma auditoria de primeira, segunda ou terceira parte. A questão da apresentação, então se apresentar sempre de uma maneira formal, né, então dependendo ali do tipo de auditoria, a questão dos cuidados profissionais, então, como ele vai tratar todas as informações que ele vai observar, que ele vai avaliar, o que ele vai ter contato ali durante o processo de auditoria. A questão de saber buscar evidências, né, objetivas, então, dentro dos treinamentos, a gente aprende bastante essa questão, né, então, tanto conformidade como não conformidade, elas têm que ter sempre como base a sustentação de evidências objetivas, então, é um ponto importante também que os auditores precisam detectar. A questão de confidencialidade, da questão de ser neutros, né? Então, todas essas questões de comportamento acaba sendo essencial para que essas práticas de auditoria acabem acontecendo de uma maneira sistemática, de uma maneira que vá realmente ali contribuir para o crescimento e desenvolvimento ali dos processos da empresa, né? Então, a função do auditor, ela vai além de apontar erros, né? Então, não é função ali o auditor buscar não conformidades, e sim promover a melhoria contínua através ali, né, da verificação desses atendimentos, desses critérios que a empresa está estabelecendo. Pode passar. Aqui a gente trouxe alguns dados de mercado também, né? Uma outra dúvida que o pessoal pergunta bastante, em questão de onde atuar. Então, fiz o meu curso de auditor líder, onde que eu posso atuar, né? Então, o ramo de atuação, tanto dentro da indústria de alimentos, né, onde se usa parte de auditoria interna, primeira, segunda parte, a questão de consultorias, né? Então, auditores podem também trabalhar de forma independente, realizar aí consultorias, auditorias, segunda parte, e também a questão de estar associado aí, né? Estar trabalhando a mando de um organismo de certificação, né? Então, também o auditor aí ele consegue ter essa flexibilidade aí, tanto trabalhar como pessoa jurídica ou CLT, né? Dependendo aí qual que é a finalidade que a pessoa pretende. A média salarial também é um outro ponto que o pessoal pergunta bastante, então a gente trouxe aqui para vocês, em termos de curiosidade. Então, normalmente a média salarial de um auditor varia aí de 4 a 8 mil reais, né, dependendo aí. Se for auditor de terceira parte, pode chegar até 15 mil, tá? Então vai depender também do ramo de atuação. E a questão dos diferenciais, né? Então, o auditor, conforme ele vai se especializando, ele vai adquirindo aí tanto experiências, também reconhecimento aí, certificações internacionais. Então, às vezes, trabalho numa multinacional aqui no Brasil. Possa ser que, dependendo ali da sua formação, fiz o curso de auditor líder, né? Se a empresa ela trabalha com multi-sites, às vezes esse auditor também ele pode estar auditando aí essas outras organizações em nível internacional, até porque essas normas, elas são aplicáveis a qualquer país, né? Elas são aplicáveis aí de forma internacional. Então, acaba sendo também ali um diferencial para quem realiza ali, para quem avança, né, dentro dos cursos ali de interno para auditor líder. Deixa eu passar. Como se tornar um auditor líder? Então, acho que a maior parte dos passos eu já falei, né, entre a questão da formação acadêmica, as formações complementares. Para ser um auditor, ele precisa do curso de 40 horas, né, então uma das exigências é se ter ali o treinamento de auditor líder em 40 horas. A experiência na prática, isso eu falo muito nos treinamentos para o pessoal, então a gente só aprende a auditar auditando, né? Então a questão da prática ali,
tem o tempo de experiência mínima de 2 anos que o esquema pede, mas a prática também ela contribui muito para que os processos de auditoria sejam desenvolvidos de uma forma eficaz. A questão de provas, entrevistas escritas, dependendo da onde ali, né, o auditor ele quer atuar. A questão de se cadastrar no organismo reconhecido, né, às vezes pode ser opcional, mas dependendo também ali de como ele quer levar seu nível de carreira também pode ser uma prática. E a questão de se manter sempre atualizado, né? Eu falo assim que as formações base o auditor ele precisa ter, porém a questão da atualização ela tem que ser constante e ela acaba se tornando essencial, né? Porque o auditor ele precisa entender como que está o cenário, ele precisa entender das legislações e essas atualizações elas acontecem constantemente, né? Então o auditor ele precisa acompanhar também essas atualizações para se manter ali sempre atualizado e sempre estar atento, né, a essas tanto atualizações de esquema como qualquer outro tipo de mudança que possa impactar ou que ele tenha que avaliar ali dentro dos processos de auditoria. Cursos aproximados entre formação, né, de auditor líder, auditor interno, curso de interpretação, curso de APPCC, curso de Food Defend, Food Fraude, em torno ali de 3 a 8 mil reais, tá? Isso aqui também é só uma estimativa, vai depender muito qual o nível ali de conhecimento inicial, né, que o auditor tem e quais os níveis ali que ele precisa alcançar também em termos de conhecimento. Pode ir. Aqui também a gente trouxe para se tornar um auditor líder, né, a questão das qualificações exigidas. Então, só termo de curiosidade também. Então, o diferencial de se fazer um curso ali, né, de ter uma especialização em auditoria, né, em curso de auditor líder. A questão da preferência das indústrias. Então, hoje a gente vê muito essa questão de vagas de emprego, né? A gente vê cargos de coordenação, garantia da qualidade, gerente, a pessoa ela ter, né, um curso ali, ela ser qualificada num curso de auditor líder, vai promover também a questão ali de dela conseguir um nível de salário um pouco melhor, a questão da aderência. Então, a gente tem ali dados que 72% das empresas elas preferem contratar profissionais que tenham essa formação, né? Então, a gente viu como hoje no Brasil o FSC acaba sendo uma das certificações mais buscadas pelas indústrias. Consequentemente, os profissionais também que têm especialização nessa área, que têm formação nessa área, acaba tendo uma vantagem, porque essas indústrias elas precisam de profissionais, né, que tenham conhecimento para atuar ali dentro dos seus processos. Então, auditoria interna, auditoria de segunda parte, então é um mercado bem promissor. A questão de se ter o impacto, né, de se ter uma certificação, né, um curso ali de auditor líder ou não, então também a contratação das pessoas com certificado ali, ela acaba sendo até 30% a mais do que as pessoas que não têm o certificado, né? Então acaba se tornando ali também um diferencial para essas pessoas que buscam essas formações. Pode passar. Então, lembrando, né, que o aprendizado ele tem que ser contínuo. As normas elas vão mudando, os riscos, né, acabam se evoluindo e o auditor ele precisa acompanhar essas mudanças. Então, se vocês buscam esse reconhecimento, né, essas oportunidades de mercado que vem se abrindo a cada ano, a questão de se fazer um curso, um treinamento, né, de se ter essa experiência, acaba sendo essencial, né, para vocês ir se tornando especialistas e o mercado ele é promissor, né? A gente vê o de FSA e o ano passado mesmo lançou algumas consultas públicas voltadas para essa parte de auditores relacionados à segurança dos alimentos e eles demonstram que a busca por profissionais é grande, a demanda do mercado também é grande, né? Em vista das organizações buscarem cada vez mais a questão das certificações e não temos tantos profissionais especializados hoje, né? Então quem se especializar, quem está fazendo o curso, acaba se tornando aí, tendo esse diferencial e saindo na frente em busca de novas oportunidades. Tá? Pessoal, acho que o Eu conteúdo vou, aqui, acho que seria isso. Se quiser agora só vou passar para. apresentar aqui dos cursos, Tá. pessoal, e aí a gente vai para as perguntas, o pessoal bastante, dando bastante perguntas. Bom, mostrando aqui, né, os cursos relacionados, que nem a Isabel colocou, né, os cursos relacionados à parte de segurança de alimentos, que o
o Bureau Veritas até então fornece, né? Alguns casos nós temos também cursos customizados para empresas, né? Então, fiquem à vontade de acessar o nosso catálogo ou aqui no QR Code ou no nosso website, né, do Bureau Veritas, quais são os treinamentos que tem aberto, né, seja presencial, online ou também EAD, tá? E também quem está aqui participando, né, só para o pessoal que está participando aí vai ter um desconto, né, 20% off em todos os cursos de segurança dos alimentos, tanto na modalidade online ao vivo quanto no EAD, né? Então, depois que vocês receberem também, vocês vão receber os certificados desse evento do Masterclass nos seus e-mails, né? Mas aproveitem aí, escaneiem o QR Code aí, falem com a Kelly e aí peçam esse desconto aí para aproveitar esse desconto por tempo, por um curto tempo de disponibilização desse desconto, que aí a Kelly consegue fazer aí aplicar desse desconto para vocês. Eu vou deixando a tela aqui enquanto vocês vão acessando e vou aproveitar aqui e fazer algumas perguntas aqui, ou reforçando alguns temas que você já colocou, né, Isabel? Por exemplo, uma das perguntas foi quais os cursos que indicam para auditor interno? E aí, dentro daquela escadinha lá que você mostrou, né, daquela escada, entende-se que o curso de auditor interno é um curso até mais inicial, né? Então, para a pessoa também começar a exercer uma função de ser um bom auditor interno, quais os cursos aí mínimos necessários que ela também precisaria para depois ela seguir para uma jornada de auditor líder? Uhum. Então, para o auditor interno, a gente recomenda a questão, primeiramente, do curso de interpretação na norma, que a pessoa quer seguir. Então, aqui no caso do FSC, um curso de interpretação, ele é essencial antes de ir para o curso de auditor interno. Então, acho que depois o próximo passo seria o curso de auditor interno, onde a pessoa ela vai conseguir adquirir os conhecimentos dos processos de auditoria, como conduzir uma auditoria, criação de relatório, não conformidades. Então, acaba sendo um complemento ali dentro dentro dessa formação. E também ali, dependendo da formação acadêmica da pessoa, né, se ela não tem ali tanto conhecimento na parte de segurança dos alimentos, é recomendado o curso de APPCC, até porque o APPCC ele acaba sendo primordial dentro das auditorias do sistema de gestão. E outros complementos aí, também daí vai depender muito da cadeia produtiva que a pessoa quer se especializar, né? Às vezes, se é uma cadeia mais voltada para produtos perecíveis, por exemplo, então conhecimento em microbiologia acaba tornando essencial. Quero ir para a área de embalagens, então tecnologia de embalagem acaba sendo essencial, né? Então, daí as formações complementares também de acordo com a categoria que a pessoa precisa ou ela deseja seguir no termo das auditorias. Legal. E aproveitando essa questão das especializações, porque aqui no nosso caso, né, também o curso de auditor líder é o FSC, né? Ele é voltado para todos os tipos de indústrias, né? Porque a gente tem alguns outros cursos que são voltados para embalagem ou para outros temas específicos, né? Quando você, né, dentro aí da sua experiência na parte de certificação, tudo, né? Um auditor líder, né, quando ele vai trabalhar numa certificadora, tudo, ou, né, ou exercer um trabalho de consultoria no mercado, a depender do tipo de mercado, então é importante também ele trazer essa especialização que nem você falou, microbiologia, embalagens. Isso acaba sendo importante para ele conseguir seguir um caminho, ou diversos caminhos que tem na indústria de alimentos. Sim, dependendo do tipo da categoria, principalmente se for uma categoria muito específica, né? Então, assim, acho que o curso ele acaba englobando bastante quando a gente pega industrializados ali de forma geral, mas às vezes isso é uma categoria muito específica, né? Às vezes até Uhum. uma alimentação animal que o FSC ele permite, ou às Uhum. vezes um produto mais perecível, né? Todo entra ali do início da cadeia, ou a questão da embalagem, ou transporte. Então, quero auditar ali empresas dentro ali da categoria de distribuição e transporte. Então, Uhum. às vezes, uma informação complementar, né, específica e técnica naquela área acaba se tornando essencial. Legal. Tem uma pessoa, aproveitando, né, daquela questão de formação, né? Tem uma pessoa que também comentou que ela é engenheira química e aí perguntou se pode, né, fazer, se seria uma formação para ela seguir nessa carreira, né, e também fazer o curso de auditor líder, de FSC. E aproveitando também o gancho, tem uma outra pessoa que comentou que ela tem a formação em tecnologia de gestão ambiental, né, e aí ela fez uma pós-graduação de qualidade e segurança de alimentos, né. Então ela poderia trabalhar aí num organismo certificador, então até para
você exemplificar, por exemplo, às vezes tem uma formação específica para a indústria, né, que nem você comentou, e às vezes também tem algumas formações muito específicas, e exigidas para o organismo certificador. Como é que as pessoas aí podem, diferenciar isso no dia a dia? Uhum. Tá. Essa questão da engenharia química, a questão ambiental, dá sim para tornar um auditor líder em segurança dos alimentos, porém precisa desse complemento relacionado à segurança dos alimentos, né? Então, essa pessoa que fez a pós-graduação em gestão de qualidade e segurança dos alimentos acaba sendo realmente essencial, porque como o foco da norma ela acaba sendo segurança dos alimentos, então se a graduação em si ela não aborda esse tema, né? Então às vezes tem graduações que têm a questão ali de matérias específicas relacionadas à segurança dos alimentos que acaba sendo ali a correlata que o esquema fala que é aceitável. Agora, caso essa formação ela não tenha ali específico uma grade relacionada à segurança dos alimentos, daí a pessoa precisa buscar essa formação, né? Como eu mencionei, não precisa ser uma outra graduação, ela pode fazer um complemento, como uma especialização ou um curso de pós-graduação, voltado para a segurança dos alimentos, que na segurança dos alimentos ela vai entender toda essa questão da parte de programas de pré-requisitos, né, os controles em si da cadeia, a PPCC, que acaba sendo primordial ali para as auditorias. Entendi. Então, algumas outras formações correlatas, como nutricionista, tudo, podem também, desde que, né, atendam esses critérios que você bem colocou, né, de outras formações, pode também, atender, trabalhar na indústria, né? Isso. Deixa eu pegar aqui algumas outras perguntas, né, que o pessoal colocou aqui. É, aproveitando também, o pessoal perguntou sobre o curso, né, de auditor líder. Então, né, você é uma das nossas instrutoras também, né? Ele está programado a ser feito online, pessoal. Então, inclusive a prova final também, tá? Ele é um curso online. A questão do aproveitamento, você consegue ter o total aproveitamento também, né? Existe a distribuição de salas, né, via Zoom, então isso daí é tranquilo o aproveitamento. Claro que no presencial você aí tem os ganhos do online, né, em relação ao presencial, porque você não precisa se deslocar, né? A gente consegue ter aí abrangência aí com todo o Brasil, né? Muitas vezes a pessoa está em alguma outra região mais remota, né? E não precisa gastar deslocamento, logística, né? De avião, transporte, hospedagem. Então, acaba aí também tendo essa vantagem e tudo a questão do envolvimento dos times, né? Dos participantes, né? O envolvimento da instrutora com os participantes, isso daí é da mesma forma que fosse no presencial. Isso é bem tranquilo. Bom, acho que o nosso tempo também está esgotando. Deixa eu outras perguntas nós vamos responder aí, pessoal, num outro momento aí, através de uma newsletter. A gente recolhe essas perguntas aí que não foram respondidas junto com o marketing e a gente pode aí disparar uma newsletter para vocês. Isabel, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado por aí compartilhar todo o seu conhecimento, muito valioso, né? Esperamos aí você no curso de Auditor Líder, né, como nossa instrutora, e aí agradeço também aí o pessoal, todo mundo pela participação. Compartilhem depois aí, o pessoal de marketing vai disponibilizar aí os links das gravações, então compartilhem aí nos seus grupos, no LinkedIn. Tá? E desejo aí a todo mundo um ótimo dia, uma ótima semana de trabalho. Também Obrigado, pessoal. obrigada, pessoal. Queria agradecer a todos também. Espero que o conteúdo tenha inspirado vocês a participarem da jornada. Esperamos vocês na nossa formação de auditor líder. Obrigado. Até mais. Obrigada, pessoal. Até.